Você já sentiu uma sensação de nostalgia de algo que nunca viveu? Pelo menos para mim e para muitas pessoas é essa a sensação que a música Clocks traz. E por incrível que pareça, isso não é por acaso. A música fala justamente sobre o tempo e como lidamos com ele em nossas vidas. Hoje vamos decifrar a letra e revelar a história por trás desse belíssimo clássico do Coldplay. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Hits. Clocks foi lançada em 2003 como o terceiro single do segundo álbum da banda, A Rush of Blood to the Head. E apesar da incrível letra e melodia, por pouco o mundo não conheceria essa obra de arte, já que um dos membros da banda não havia gostado da música, como veremos mais pra frente. E além disso, a canção quase não entrou no álbum. Para entender como o Clocks surgiu, precisamos voltar ao ano de 2002, quando o Coldplay já havia começado a ganhar destaque na indústria musical, graças ao seu álbum de estreia, o Parachutes, do qual grande parte do sucesso se devia ao seu hit Yellow. E como já haviam passado 2 anos desse álbum, a gravadora, a mídia e o público voltaram todas as suas atenções para a banda e ansiavam por uma sequência que se igualasse ou superasse a qualidade e o sucesso do primeiro CD. Em junho de 2002, o novo álbum A Rush of Blood to the Head estava quase pronto, mas ainda faltava uma música para que ele ficasse perfeito. Até que uma certa noite, Chris Martin chegou bem tarde no estúdio, sentou diante do piano e começou a tocar algumas notas que, segundo ele, apenas surgiram na sua cabeça. The song Clocks, when did you write that? 2002. And is that another 10-minute thought process, or Yes, does that work? like 15. 15 minutes. Why do the hits come so quickly? What is that? It's like I don't know why. O mais impressionante nisso tudo é que Chris Martin nunca havia estudado música e não sabia ler partituras. Ele simplesmente aprendeu de forma autodidata e tocava as teclas do piano instintivamente. Take a song like The Clocks. Okay, so I just mean I was sitting down messing around like this. This is just terrible. And then suddenly, where does that go? I don't know. But it just comes out like that. E assim começava a nascer a música Clocks. Quando o guitarrista da banda, Johnny Buckland, ouviu as notas, ele ficou impressionado. Ele pegou a guitarra, um claro sinal de que gostou da música, e começou a acompanhar tocando acordes brilhantes. Foi como uma reação química, disse Chris Martin em entrevista. Apesar disso, a banda sentia que a música não combinava com o restante do álbum, e por isso eles apenas gravaram uma demo e colocaram junto com outras faixas descartadas num CD que eles nomearam como músicas para o terceiro álbum, já que poderiam ser úteis futuramente. No final de junho, havia chegado o prazo para eles entregarem o segundo álbum completo para a gravadora, mas nas palavras do próprio Chris Martin, estava tudo suando como lixo. Então, eles entraram num acordo com a gravadora e conseguiram postergar o lançamento para agosto, esperando ter tempo para melhorar as faixas. Mal sabiam eles que aquela canção que eles deixaram de fora era justamente a cereja do bolo. Após darem um show épico na Inglaterra no final daquele mês, a banda tirou um tempo para escutar novamente as canções do CD descartado. Foi nesse momento que Phil Harvey, gerente e grande amigo da banda, ouviu a demo de Clocks e ficou impressionado. Ele pediu que a banda continuasse trabalhando nessa canção imediatamente. E para nossa sorte, foi exatamente isso que eles fizeram. Mesmo assim, a música ainda estava longe de estar pronta. Naquela altura, ela era apenas um instrumental com piano e guitarra. Nessa hora, os outros integrantes da banda precisavam entrar em ação e gravar a parte dos demais instrumentos. O problema é que nem todos eles se animaram com a música. Na visão do baterista Will Champion, ela ainda soava como lixo e nem parecia uma música. Chris brought you the song Clocks. He brought it to the band. And Will, you go, that's really bad. I just felt like it didn't have a chorus. It still doesn't really. Mesmo assim, Chris continuou tocando a música no piano até fazer Will mudar de ideia. That was one which Will didn't like at first, until we did that. And then he said, okay, now it's great.
Até que finalmente Guy Berryman gravou a parte do baixo e Will Champion a parte da bateria. Mas mesmo após unir todos os instrumentos, a canção ainda não tinha um nome e ainda faltava outro elemento muito importante: a letra. A banda começou a trabalhar na letra de forma que ela combinasse com o sentimento de urgência e corrida contra o tempo que eles estavam submetidos naquele momento. E essa sensação aparece logo no primeiro verso. As luzes se apagam e eu não posso ser salvo. Marés contra as quais eu tentei nadar, fizeram eu me ajoelhar. Eu imploro, imploro e suplico, cantando. Esses versos revelam um tom de desamparo e impotência do protagonista diante de algo muito mais forte do que ele, a passagem do tempo. Essa implacável força da natureza o faz se sentir amedrontado e perceber que nada pode fazer além de se ajoelhar e suplicar por clemência. Revele o que nunca foi dito. A música é repleta de referências às angústias e arrependimentos da vida, sentimentos que muitas vezes são causados por atitudes não tomadas ou palavras não ditas. Diante disso, ele pede ajuda ao tempo, já que, como diz um velho ditado, só o tempo é capaz de revelar tudo. Pela letra, a gente percebe que o protagonista ainda não entende muito bem qual força da natureza é essa que ele está lidando. E diante dela, assim como com qualquer força desconhecida, nós humanos enfrentamos sentimentos contraditórios que vão do medo à adoração. Por isso, já que não pode vencê-la, ele começa a se render a ela. Atire na maçã acima da minha cabeça. A linha é uma referência ao mito de Guilherme Tell, um lendário arqueiro da Idade Média que foi desafiado a atirar numa maçã colocada na cabeça de seu filho para provar suas habilidades de pontaria. A passagem representa algo que pode te machucar gravemente, mas no qual você resolveu confiar. Um problema que não pode ser nomeado. Um tigre está aguardando para ser domado, cantando. Ele revela que passou por graves dificuldades que não podem ser sequer nomeadas. Existem diversas teorias sobre qual problema ele pode estar falando nessa música, desde dificuldades num relacionamento até problemas pessoais e de trabalho, já que a própria banda corria contra o tempo para finalizar esse álbum. De qualquer forma, ele continua confiando na força do tempo para resolver seus maiores problemas, os comparando a um tigre que está aguardando para ser domado. No refrão, ele apenas repete a frase "Você é". A sensação de que essa frase está incompleta traz diversos efeitos que casam com o sentimento da música. Primeiramente, essa incompletude reforça as incertezas e dúvidas que pairam sobre a mente do protagonista durante sua vida. Ele busca algo que ele ainda não sabe o que é, mas que é revelado mais para frente, logo ao final da canção. Outra interpretação é que essa foi uma forma de enfatizar a existência inquestionável do tempo, já que "you are" também pode ser entendido como "você existe". Além disso, uma outra teoria afirma que essa expressão se completa com a frase que vem logo em seguida. Confusão que nunca acaba. Paredes se fechando e o tic-tac dos relógios. Vou retornar e te levar para casa. Não consegui impedir o que você agora já sabe, cantando. Nesse trecho, o protagonista parece estar refletindo sobre certas decisões que tomou durante sua vida e que podem ter acabado o afastando demais do lugar de onde começou sua caminhada, ou seja, do seu lar. Por isso, ele inicia uma busca pela sua essência, imaginando que retornar ao ponto de partida seria uma forma de tentar corrigir os erros do passado. Apareça sobre os meus mares. Malditas oportunidades perdidas. Dessa vez, o protagonista compara seus problemas ao oceano, sugerindo que ele está perdido no mar e clamando por resgate. E reclama, indicando que talvez não estivesse nessa situação se tivesse aproveitado melhor as oportunidades que a vida colocou em sua frente.
Será que sou parte da cura ou sou parte da doença? Cantando. Numa entrevista para a MTV em 2002, Chris Martin explicou essa passagem dizendo: "Creio que qualquer pessoa já se questionou se é útil para o mundo ou não. Algumas pessoas vão dizer que o Coldplay é ótimo para a música e para o mundo, enquanto outras vão nos enxergar como a encarnação do diabo. Então é claro que sempre há um conflito." E após tanta angústia e incerteza, o protagonista finalmente resolve a sua maior dúvida. No último refrão, ele encontra o sentido da sua existência ao finalmente completar a frase "você é" com a palavra lar. Lar, para onde eu queria ir. Esse sentido completa toda a busca do protagonista e também casa perfeitamente com a sensação nostálgica que essa música gera, já que lar não é necessariamente casa, e nem sempre um lugar físico. Todo o conceito de lar remete a um ponto de partida, onde estamos em paz, em conforto e em segurança. E mesmo caso não saibamos onde fica esse lar, é lá que queremos estar. E nada se compara a isso, como ele mesmo diz nessa música. Em 2003, o Coldplay gravou o videoclipe da música Clocks. Nele, a banda se apresenta numa arena de Londres sob um efeito de iluminação no qual se projetam luzes de diferentes cores que acompanham o ritmo e o sentimento da canção. Se você prestar atenção, irá perceber que em algumas cenas, Chris Martin aparece tocando piano com algo escrito na sua mão esquerda. Trata-se do endereço da página MakeTradeFair.com, que era uma campanha de uma ONG britânica que pedia a criação de políticas de comércio mais justas. Chris Martin escreveu esse endereço em sua mão para tentar trazer mais visibilidade para essa causa. O sucesso da canção Clocks foi estrondoso e, junto com o álbum, ajudou a consolidar a posição de destaque da banda Coldplay no cenário musical, recebendo o Grammy de melhor canção do ano em 2004. Além disso, a música chegou a ser usada em diversos filmes, como em Peter Pan de 2003 e no filme Selvagem de 2006. É claro que com uma letra tão enigmática como a de Clocks, cada pessoa irá interpretar a música de acordo com as suas próprias experiências e sentimentos. Mas independente do significado que você encontrar, a verdade é que Clocks é uma das músicas mais incríveis e memoráveis da banda, e traz em nós uma sensação maravilhosa que talvez nunca seja explicada, mas que sempre será apreciada. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com o Decifra Hits clicando no botão Valeu. Muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!